realmente tem momentos na vida da gente que a gente é obrigado a fazer determinadas coisas. Eu ia esperar um pouco mais. Ia falar do outro, do famoso outro que eu tomei. Mas vieram por meio desta me mostrar que muita gente já está com esse documento na mão. Recebi muitas DMs, inclusive, né? E, finalmente, vamos falar aqui do meu processo mais recente. Sim, porque é um processo que não está em segredo de justiça. Então, qualquer pessoa pode entrar e baixar o documento. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou fazer juízo de valores? Não. Não é minha responsabilidade fazer isso. Mas eu vou trazer um documento que não só já está público, como vocês estão lotando a minha DM, enchendo meu saco. E tudo isso porque uma das pessoas que já postou, doutora Fernanda Machado, advogada. Vamos querer? Ai, tá sujo o dente aqui? Não. Vamos ver. Vamos ver o que... Eu vou descobrir aqui agora, junto com vocês. A Beta Boixá está sendo processada em uma ação de 50 mil depois de criticar uma influenciadora que chamou os consumidores da Granado de pobres, mendigos e público ralé. Ela não está sozinha. A Raíza Lopes também está processando a Carla no Trabalho por outro vídeo sobre essa mesma história. Além da indenização, a Raíza pediu que os conteúdos fossem retirados da internet e que as duas fossem proibidas de voltar a mencionar o nome dela. Eu sou advogada, li as páginas do processo e vim te contar. Tudo começou quando a Raíza, do perfil ABC da Pele, escreveu que a Granado deveria mudar o seu público urgentemente, porque, sendo uma marca premium, não deveria fazer tantas promoções. Segundo ela, as promoções estavam atraindo um público We-Pink da Virgínia, composto por gente pobre e mal educada. Mas não para por aí. A Raíza disse que as pessoas pareciam um monte de mendigos cobrando promoção, que deveriam comprar Avon e We-Pink e não Granado, e afirmou que a marca precisava fazer uma limpa no público. Ela chegou a sugerir o fim das lives para não atrair mais, nas palavras dela, um público ralé. Sim, isso tudo estava no mesmo comentário. A publicação foi apagada, mas aí já tinha virado print. E aí a Beta fez um vídeo de mais de 1 hora chamado Vai Me Processar Também?, criticando as falas dela. A Carla também repercutiu o episódio e foi incluída no processo. A Raíza afirma que os vídeos provocaram um linchamento virtual e afetaram sua saúde e fizeram com que ela perdesse parcerias como Garnier, Avon e L'Occitane. Nos documentos juntados por ela no processo, a Garnier e a L'Occitane mencionaram manifestações publicadas pela própria Raíza. Já a Avon informou que a estratégia de uma possível campanha havia mudado e aí simplesmente não seguiu com a campanha. Aqui tem uma questão jurídica importante. Para receber uma indenização, não basta demonstrar que o prejuízo aconteceu depois dos vídeos. Tem que comprovar uma conduta ilícita, uma existência do dano e um nexo causal. Ou seja, você tem que comprovar que aquele dano foi efetivamente provocado pela conduta das pessoas que estão sendo processadas, entendeu? Vai ser responsabilidade do juiz analisar essas provas depois de ouvir todos os envolvidos e aí sim decidir. A Raíza, ela também afirma que recebeu mais de 4.600 comentários ofensivos. Mas ataques escritos por terceiros não podem ser automaticamente tratados como se tivessem sido feitas pela própria Beta. A justiça ainda vai ter que analisar se houve incentivo ou endosso a esses ataques e qual foi a participação de cada uma. Mas, inclusive, no vídeo da Beta, ela afirmou que não apoiava xingamentos ou ataques pessoais. A Raíza pediu uma liminar para retirar os vídeos e impedir as novas menções, mas a justiça negou. Aí ela pediu uma reconsideração e o juiz manteve a decisão e negou novamente. Isso não significa que o juiz já declarou que os vídeos são lícitos ou que a Beta e a Carla venceram o processo. Significa apenas que nessa análise inicial ele não encontrou elementos suficientes para determinar a retirada dos conteúdos antes de ouvir elas. O processo está apenas começando, ainda não existe sentença e a Beta e a Carla nem sequer apresentaram suas defesas ainda.
Então, as acusações que aparecem nos autos representam, nesse momento, apenas a versão da Raíza. A audiência já está marcada para o dia 30 de setembro de 2026 e, na minha leitura, tentar proibir qualquer nova menção ao nome da autora é um pedido extremamente amplo e perigoso para a liberdade de expressão. Uma pessoa, ela pode se arrepender de uma fala pública. O que não dá é para esperar que ninguém critique aquilo que ela mesma decidiu publicar, ainda mais falando que ela falou. Agora me conta. A Beta e a Carla passaram dos limites ou esse processo está tentando transformar uma crítica em algo ilícito? A Beta Boixá está sendo processada em uma ação de... Eu não sei de nada. Eu não sei de absolutamente nada. É um ótimo resumo do processo. Vocês devem saber que eu fiz um vídeo, né? Só fazendo esse resumo aqui do que aconteceu, né? A queridíssima Fernanda Machado já fez o resumo, mas eu vou fazer aqui novamente. Essa influenciadora, né, Raíza, ela fez um comentário, né, que ficou no ar bastante tempo, e esse comentário foi curtido pela Granado e acabou virando a famosa cascata de bosta, né, porque foram atrás da Granado, depois foram atrás dela, né, ela fez um vídeo, aí ela discutiu com as pessoas que criticaram ela, né, discutiu com uma galera ali, né? Tem isso tudo documentado, né? Tem ela defendendo, né? Se defendendo, dizendo, repetindo, né? Falando de novo sobre pessoa ralé, pessoa isso, pessoa aquilo. Uma opinião bem questionável, uma opinião dada de forma pública, né? Que foi tudo isso que foi falado lá no meu vídeo, inclusive, uma opinião dada de forma pública. E aí, o que as pessoas fizeram foi criticar a opinião dela. E aí ela se utilizou de notificações extrajudiciais para tentar silenciar as pessoas que deram uma opinião em cima da opinião dela, né? Eu não ia fazer vídeo sobre isso, só que quando vi isso acontecendo e ela, né, ameaçando com processo pessoas que estavam apenas dando a opinião delas, né, de forma respeitosa, analisando o caso e tudo mais, e ela tentando silenciar essas pessoas, eu resolvi fazer o vídeo. Vai me processar também. Inclusive, eu acho que a Raíza vai ter dores de cabeça maiores, né? Porque eu não sei se ela viu, com certeza ela deve ter visto, mas pois é. Acho que ela vai ter que atualizar o processo. Porque acho que uma galera agora já tá fazendo vídeo. Sabe o famoso que eu falei no último vídeo, né? Eu falei sobre o famoso efeito Streisand, que é o efeito de você tentar silenciar uma coisa e acabar com que essa coisa faça com que todo mundo acabe sabendo da história. Talvez essa história tivesse morrido se ela não tivesse tentado se utilizar da justiça para tirar os vídeos das pessoas do ar, alegando liberdade de expressão, tirando a liberdade de expressão dos outros, né? Eu ia esperar um pouco mais para fazer o vídeo contando do processo, porque tem outro processo na fila, né? Que eu ia mostrar esse processo, se não me engano, inclusive já foi encerrado, o primeiro, e eu vou trazer para vocês. Mas, antes de tudo, eu resolvi, então, trazer aqui e fazer a leitura. E eu não vou fazer nenhum julgamento de valor. Não vou falar nada que eu não tenha falado no primeiro vídeo. Inclusive, importantíssimo dizer que o processo não está em segredo de justiça. Por isso, inclusive, que a Fernanda já teve acesso ao processo, né? Ela pode, como advogada, entrar lá e pegar o processo. Outras pessoas já vieram na minha DM falar que já leram o processo, então esse documento está rolando por aí. Eu fiz questão de apagar algumas páginas do processo, porque acho que tem dados sensíveis que não precisam ser expostos aqui nesse vídeo. O que eu vou expor aqui é a defesa, ou, na verdade, a acusação contra a minha pessoa e também contra a pessoa da Carla, que também foi processada por algum motivo, alguma escolha misteriosa, que um dia a gente vai descobrir. A advogada da Raíza resolveu processar eu e a Carla no mesmo processo. Por algum motivo misterioso, ela quis conectar nós duas, como se
talvez, aí eu não sei, eu vou ler aqui com mais calma para tentar entender qual é a motivação que fez essa advogada ter feito essa junção dos fatos, tá? Mas vamos lá. Tem mais coisas aqui para cima, mas aqui começa, né? 2 fatos. A autora, influenciadora digital, teve sua imagem e honra aviltadas por uma campanha difamatória orquestrada pelas réis em suas respectivas plataformas digitais, YouTube e Instagram. Aqui ela dá a entender que eu e Carla teríamos combinado de fazer uma campanha difamatória orquestrada em nossas plataformas digitais, né? Sendo que eu não sei como que ela vai conseguir provar isso, que existe algum tipo de orquestração entre eu e a Carla, apenas por sermos pessoas que comentamos assuntos do mesmo universo, né? Mas tudo certo. Transformando um comentário pontual e rapidamente excluído pela autora, e aí, gente, vocês vão perceber aqui que faltam alguns detalhes, né? Um comentário pontual não foi pontual, né? Porque foi feito um comentário e depois foram feitos desdobramentos desses comentários. Então não foi feito um descuido de uma forma particular, foi um comentário feito de forma pública e que logo depois, e temos print de tudo isso, logo depois a própria Raíza fez outros comentários reforçando o comentário original. Não foi um comentário pontual. Rapidamente excluído, também não sei se foi rapidamente excluído, não sei se a Raíza tem as provas do tempo que esse post ficou no ar, mas pelos prints que a gente tem, deu tempo, inclusive, da Granado curtir. Inclusive, o que as pessoas foram em cima primeiro foi da curtida da Granado, né? E depois isso se tornou uma coisa maior, mais pública, tá? Em um espetáculo de humilhação pública com fins de engajamento e monetização. Aí é muito complicado, né? Porque, de novo, um espetáculo de humilhação pública, aí o juiz vai tentar entender, né, se realmente isso aconteceu, porque ela, como uma pessoa pública, uma pessoa com quantos seguidores nas redes sociais? Porque ela não é exatamente uma pessoa. Ela tem 335 mil seguidores no Instagram dela. Ela não é exatamente uma pessoa anônima, né? Ela não é uma pessoa anônima e também não fez o comentário de forma anônima. Ela fez o comentário de forma pública, sendo ela uma pessoa pública. Então, ela precisa saber, né, e você não sabe, aqui eu estou trazendo essa informação, que ela é uma pessoa que as opiniões dela vão ser vistas por muitas pessoas. 335 mil pessoas seguem ela no Instagram. Então, é complicado dizer que quando alguém discorda da opinião dela, isso é um espetáculo de humilhação pública, né? Eu acho que é só uma pessoa discordando da opinião dela, uma opinião bem pública e colocada para 335 mil pessoas, né? As réis retiraram um comentário pontual, que a gente já mostrou que não foi pontual, não nominalmente dirigido a elas e posteriormente apagado do seu contexto original. Mais uma vez, isso também está no meu vídeo, de uma forma bem explicada, que não há nenhuma retirada do contexto original. Inclusive, a Raíza fez muita questão de bater nesse ponto, porque depois que ela foi criticada, né, cancelada, inclusive, o que é mais curioso é que ela diz que eu e Carla fizemos um espetáculo de humilhação pública, sendo que o vídeo que eu cito no meu vídeo, que é um vídeo dela se defendendo das acusações, foi feito prévio ao meu vídeo. Então, se foi o meu vídeo que gerou o espetáculo de humilhação pública, por que é que Raíza já estava se defendendo em suas redes sociais contra a suposta humilhação pública só se eu tivesse conseguido voltar no passado? Né? Se meu vídeo teve um poder tal que conseguiu atingir não só o futuro da Raíza, mas também o passado. Porque ela já estava publicamente se defendendo de uma acusação na internet. Ela já estava publicamente se defendendo de uma crítica da internet antes mesmo do meu vídeo pro ar. Então, eu fico curiosa de tentar entender em que momento que essas coisas aconteceram. Porque não só isso, mas ela também vai me acusar de outras coisas aqui nesse processo.
Tá? As réis tiraram um comentário pontual, não nominalmente dirigido a elas e posteriormente apagado. O comentário não precisa ser nominalmente dirigido a elas, mas primeiro que eu sou publicitária, não só de formação, mas de profissão, com mais de 20 anos de carreira. E eu analiso também o universo de influenciadores. É só olhar aqui o meu canal para você ver que esse tipo de tema está totalmente dentro do meu universo e como uma regra ética, moral minha, eu não dou nenhum tipo de informação que não seja pública. E a informação do comentário foi feita de forma pública, né? Não gravei você na sua casa. Eu peguei um comentário da internet que foi feito de forma pública, tá? E, de novo, né, não foi retirado de contexto. Inclusive, eu dei o contexto completo aqui do que foi falado. Não só dei o contexto completo, como no vídeo da Raíza, que ela fala no Instagram dela, ela fala que foi tirada de contexto e depois ela dá o contexto que ela julga correto. Contexto este que eu dei no meu vídeo. Eu li na íntegra, o vídeo feito pela Raíza, que diz que o comentário dela tinha sido retirado de contexto e foi explicado pelas próprias palavras da Raíza qual seria o contexto, e esse contexto foi dado no meu vídeo, então não sei como eu poderia ter tirado esse comentário de contexto. Tá? Apagado do seu contexto original, identificaram a autora perante suas próprias audiências e transformaram o episódio em novos conteúdos de entretenimento, com exposição pessoal, ataques à honra e à reputação profissional. Eu não sei qual foi o ataque à honra que eu fiz, nem a sua reputação profissional, e eu acho que o que é muito complicado, e aí que vocês vão ver durante toda essa acusação aqui, é que a Raíza, ou a advogada da Raíza, se isenta o tempo inteiro da responsabilidade das próprias ações. Em momento algum, ela toma para si a responsabilidade de ter feito o comentário que fez. E ela tenta colocar em todo esse documento a responsabilidade dos prejuízos que ela teve em cima das pessoas que comentaram e não das próprias atitudes dela. Então é como se ela fosse completamente inocente, ou como se nada do que ela fez tivesse capacidade de afetar a reputação profissional dela. Chamar pessoas de pobre, ralé, mendigos pedindo promoção, por favor, faça uma limpa no seu público, nada disso tem a capacidade de aviltar a reputação profissional da Raíza. O que tem essa capacidade são as pessoas que não gostaram do comentário dela, terem criticado ela. Isso na visão dela, né? E aí vocês vão perceber também como... e aqui eu vou dar a minha opinião, mas aqui eu acho que eu tenho esse direito, de como que essa defesa é mal escrita. Essa defesa, o tempo inteiro, não dá informações suficientes sobre as ações da Raíza e tenta criar um espetáculo em cima das minhas ações. Então, do lado da Raíza, não tem dizendo o que ela falou, qual foi o contexto da fala dela, né? Qual é o nível prejudicial que pode ter a fala dela. Ela, o tempo inteiro, os atos que fazem com que o meu vídeo apareça, todos esses atos, eles são falados de forma superficial. Tudo que gerou o meu vídeo é tocado de forma superficial, enquanto o meu vídeo é destrinchado de forma minuciosa, para tentar encontrar, inclusive de forma subjetiva, o que eu estaria querendo dizer ou o que eu estaria dizendo com as coisas que eu falei no vídeo e até com ações minhas que não são falas. Então, as atitudes da Raíza são atitudes que não têm nenhum peso, enquanto até o fato de eu estar utilizando um modelador de cachos no meu vídeo é colocado como discurso dentro da acusação. Vocês vão ver junto, tá? Ampliando substancialmente a repercussão. A primeira ré, por meio da influenciadora Beta Boechat, publicou um vídeo de mais de 1 hora no YouTube com o título "Vai me processar também?", utilizando seu comentário como isca de cliques, clickbait. Durante o vídeo, a ré
acusou a autora de praticar assédio jurídico, deslegitimando seu direito de buscar reparação por ofensas e incitando o público a ver o exercício regular de um direito como um ato abusivo. A partir do momento que você se utiliza do poder de uma notificação extrajudicial para assustar uma pessoa que simplesmente deu a sua opinião na internet, fazendo essa pessoa ser silenciada, o nome disso é assédio jurídico. Aí é a minha opinião. Aí vamos ver o que o juiz vai entender a partir disso, mas... ainda mais porque essas pessoas falaram que tentaram contra-argumentar e a resposta foi: continuamos querendo que você tire o vídeo do ar. Inclusive, foi exatamente essa atitude que fez com que eu fizesse o vídeo. Tá? Então, acusar a autora de praticar assédio jurídico é uma coisa que o juiz vai entender se realmente estava sendo feito isso ou não. Mas a extensão do nível de ameaça e a tentativa de afogar uma opinião em cima de um comentário feito de forma pública através do judiciário, eu vejo isso com olhos muito preocupada. Tá? Eu vejo isso com olhos preocupados. Tá? E, mais uma vez, deslegitimando o seu direito de buscar reparação por ofensas, você tem todo o direito de buscar reparação por ofensas. Mas, na verdade, buscar reparação por ofensas é entrar com um processo, né? Tentar tirar do ar, não sei se é realmente buscar reparação por ofensas. Em tom de deboche e sarcasmo, desafiou a autora a processá-la. Aí eu não consigo entender se na parte A eu acuso a autora de praticar assédio jurídico deslegitimando o seu direito de buscar reparação por ofensas. Na parte B, eu desafio a autora a processá-la, em tom de deboche e sarcasmo. Então, eu também quero entender se, por acaso, a autora aqui, né, ela também está deslegitimando o meu direito, né, de buscar aí uma reparação, entende? Da utilização também do judiciário. Eu quero entender em que momento, inclusive falando com deboche e sarcasmo, em que momento que eu não posso falar, caso você não goste, entre em processo. Tudo certo. Outra coisa que me incomodou bastante, assim, e aí eu diria... eu vou terminar a frase. Em tom de deboche e sarcasmo, desafiou a autora a processá-la, afirmando que iria dificultar ao máximo qualquer argumento, numa clara demonstração de má-fé e intuito de intimidação. E aqui eu falo sem o menor medo que a autora ou a advogada está agindo de má-fé com essa frase. Porque das duas uma, ou a advogada tem uma dificuldade textual de entender o que foi falado no vídeo, ou ela está tentando fazer uma acusação, mais uma vez, essa sim, bastante retirada de contexto, dizendo que eu agi de má fé, e muito pelo contrário. O que eu digo no meu vídeo é o seguinte: eu vou dificultar ao máximo de você me processar, fazendo com que não tenha nada no meu vídeo que você possa usar contra mim. E por isso eu não usei a imagem dela, eu não passei o vídeo dela, eu não usei a voz dela, eu só usei de coisas públicas que foram publicadas pela própria autora e também não coloquei absolutamente nenhuma palavra que não foi usada diretamente pela autora. Eu não fiz nem metáforas em cima do que foi falado, eu não usei sinônimos, eu não usei nada, eu usei exatamente as palavras utilizadas pela autora para que ela não possa nem falar no seu processo que eu imputei a ela ou coloquei palavras na boca dela, porque isso é uma coisa que ela vai tentar dizer. E como que eu coloquei palavras na boca dela se eu fiz questão de utilizar exatamente as palavras utilizadas por ela? Né? Então, eu fico um pouco confusa aqui em que momento eu dizer que eu vou dificultar ao máximo qualquer argumento, eu não tenho esse poder. Né? A advogada, ela tem toda a capacidade de pegar o que eu estou falando e fazer o argumento que ela quiser. O que eu posso fazer é agir de forma dentro da lei para que ela não possa tirar de contexto aquilo que eu falei e tentar fazer isso que ela está fazendo nesse texto, que é dizer que eu estou agindo de má fé por fazer questão de não cometer nenhuma infração.
Quer dizer, a partir do momento que eu digo que eu vou criticar a sua ação, fazendo tudo possível para que essa crítica esteja dentro das 4 linhas da Constituição, se eu vou fazer um esforço para que absolutamente tudo que eu esteja falando não possa ser enquadrado em nenhum tipo de irregularidade, crime, infração, como que eu posso estar agindo de má fé? Muito pelo contrário, se o que está me baseando, se eu tô baseada, né, dentro da lei, e se eu faço questão que a minha crítica esteja dentro da lei, em que momento isso pode ser considerado uma ação de má fé? Então acho que tem uma certa dificuldade, talvez, da advogada de conseguir entender o que foi dito nesse vídeo. Mas continuemos. Amplificou o dano ao republicar vídeos de terceiros que continham acusações graves contra a ética e a moral da autora, expondo sua imagem e nome sem qualquer tipo de proteção. Mais uma vez, o nome da Raíza é público. Ela é uma pessoa pública com 335 mil pessoas seguindo ela apenas no Instagram. Ela não é uma pessoa privada, né? Ela não é uma pessoa anônima. Ela não é uma pessoa que isso foi tirado de uma pessoa que não produz conteúdo, que não trabalha com a própria imagem. Então, como? Então quer dizer que a Raíza ela é protegida de qualquer crítica na internet. Tudo que ela faz, não se pode comentar o que ela faz. Eu não sei se a advogada ou a Raíza entendem como funciona, né, a internet, como funciona também a pessoa se colocar como uma pessoa pública, mas eu acho que não é assim que funciona. Não expus a imagem dela, e isso aqui é mais uma vez o que eu digo que eu dificultei ao máximo mesmo, porque não tem a imagem da Raíza no meu vídeo. Utilizou uma... Aí aqui eu quero entender qual é a infração que está aqui. Utilizou uma ferramenta de inteligência artificial para realizar uma análise de disaster check da imagem profissional da autora, lendo os resultados negativos e reforçando a tese de morte da carreira, causando um dano direto à sua reputação profissional. Eu não sei como isso aqui pode ser uma infração, a partir do momento que eu vou numa ferramenta aberta ao público, uma ferramenta utilizada por agentes da publicidade, e procuro sobre o nome dela, e lá está publicamente a polêmica envolvida. O que comprova, o que complica muito, inclusive, o caso da advogada, porque a partir do momento que o ChatGPT, antes da publicação do meu vídeo, porque lembrando que esse vídeo que está aqui, ele foi até então o primeiro e único momento onde eu toquei no nome da Raíza. Não tem nenhuma movimentação minha na internet prévia a esse vídeo aqui. Neste vídeo foi gravado uma consulta ao ChatGPT com o nome da Raíza. E o ChatGPT já foi capaz de descobrir a polêmica que a Raíza está envolvida. O que prova, sem a menor sombra de dúvida e sem a menor dificuldade, que o nome da Raíza e a polêmica da Granado já estão associados prévios ao meu vídeo. Então, vai ser muito difícil comprovar que foi o meu vídeo que criou essa conexão. Não tem como comprovar isso. Inclusive, está bem claro que não foi. Tanto não foi que ela mais à frente vai fazer uma outra acusação que também, mais uma vez, só se meu vídeo tiver o poder de voltar no passado. Né? Manteve durante... E aí, de novo, né? Se você sendo uma pessoa pública, querendo trabalhar com publicidade, a sua imagem... para que ela seja ilibada, para que essa imagem ela seja idônea, ela depende de ações da própria autora. E não das pessoas que estão criticando as ações da autora.
né? A autora, ela não tem uma carta branca para poder fazer o que ela quiser e as pessoas não poderem criticar o que ela está fazendo. Então, mais uma vez, eu não sei se por uma inocência ou uma incompetência, ela falha em reconhecer que as próprias ações dela afetaram a carreira dela e as próprias ações dela afetaram a imagem dela. Manteve durante toda a transmissão uma postura de desdém, rindo de notificações extrajudiciais e tratando um assunto de extrema gravidade com escárnio enquanto realizava atividades cotidianas como arrumar o cabelo, o que evidencia o intuito de banalizar o sofrimento da autora. E aí, mais uma vez, eu não sei quem é que está banalizando alguma coisa. Se você for olhar qualquer outro vídeo desse canal, muito provavelmente nos 10 últimos vídeos, 5 eu tô fazendo cabelo ou tô fazendo maquiagem. É uma linguagem própria desse canal, que eu faço em basicamente muitos vídeos, inclusive, até porque muitos vídeos eu gravo me arrumando para sair ou me arrumando para o meu programa. Então, é de uma ignorância de pesquisa sua mesmo, viu, doutora advogada? Acreditando que eu estou fazendo isso para fazer algum tipo de banalização, muito pelo contrário, né? Isso é uma linguagem desse canal e é só você dar uma procurada, tá? Aliás, eu não tenho intuito de banalizar o sofrimento de ninguém, mas eu também não sei até em que momento a Raíza resolveu também banalizar pessoas que compram o Pink, Avon, Granado. Não sei se ela teve essa mesma preocupação, né? E, de novo, né, ela age aqui como se alguém tivesse ido na casa dela, gravado uma fala privada dela e tivesse exposto na internet, né? Fica claro que a conduta da primeira ré não teve caráter informativo, mas sim o objetivo de lucrar e ganhar notoriedade por meio da exposição vexatória e do sofrimento da autora. Não se pode invocar o direito de informar como justificativa para apresentar apenas o fragmento conveniente de uma história. E aí, de novo, acho complicado, e aí eu não preciso nem explicar, porque o próprio juiz vai olhar, né? E, inclusive, no meu vídeo tem... Não só o vídeo tem caráter informativo, como o vídeo também dá o contraditório. O meu vídeo, ele dá tanto o que foi falado de um lado, como toda a defesa da Raíza na íntegra. Eu faço questão de ler na íntegra a defesa que a Raíza fez nas suas redes sociais. Inclusive, é muito curioso, e aqui não está isso, mas aqui eu deixo registrado, que mais ou menos 7 horas depois do meu vídeo é o primeiro momento onde a Raíza vai para suas redes sociais pedir desculpa pelo que fez. Ela faz um vídeo falando, eu não sei se ficou claro da última vez, mas nossa, eu queria muito me desculpar pelo que eu falei, realmente não foi muito legal. Então eu quero entender, Raíza e doutora advogada, né? Em que momento a Raíza vai se responsabilizar pelas coisas que fez? Porque parece que a responsabilidade só veio posterior ao meu vídeo, né? Mas as ações tomadas contra ela, pelas marcas, foram feitas prévias ao meu vídeo. Então, se alguma coisa talvez meu vídeo tenha trazido, foi a mão na consciência dela. É a única coisa que aconteceu depois da publicação do meu vídeo. Foi ela fazendo um vídeo percebendo que talvez o comentário dela não tenha sido muito feliz. É conveniente de uma história e, simultaneamente, omitir justamente os elementos que permitiram ao público compreender o contexto em que a manifestação foi realizada. Desculpa, mais uma vez, eu não consigo entender essa acusação. Se a própria Raíza deu o contexto e eu dedico grande parte do meu vídeo a dar o contexto dado pela Raíza, em que momento esse texto foi retirado de contexto. E aí eu tenho certeza absoluta, né, que o juiz vai ter a capacidade de perceber que o que as pessoas estão falando sobre esse vídeo, com ou sem contexto, tem o mesmo peso.
Durante mais de 1 hora de conteúdo, a ré não apenas discute o episódio, mas reiteradamente convoca o próprio Poder Judiciário para integrar sua narrativa, dirigindo-se diretamente ao magistrado e transformando a eventual apreciação judicial da controvérsia em elemento do próprio entretenimento produzido para a sua audiência. Sim, porque o vídeo é sobre um processo judicial, um possível processo judicial. Então, durante todo o meu vídeo, eu não só tenho a preocupação de não cometer nenhum tipo de infração, como também trago a defesa dos possíveis pontos que a doutora advogada iria trazer na acusação dela. E é exatamente isso que eu digo quando eu falo que eu vou dificultar ao máximo ela poder argumentar. Porque eu já faço minha argumentação no vídeo. Né? São expressivas nesse sentido as seguintes declarações. Seu juiz, o senhor que está assistindo esse vídeo, o que o senhor acha? Conta aí pra gente. E aí a gente vai ver o que o juiz vai achar. Tá? E aí você pode, vamos lá, o que o juiz vai achar. Vamos ver o que o juiz, lendo isso aqui, vai discordar que isso aqui não é uma tentativa direta de ofender um público. Se eu for processada, vamos ver o que o juiz vai achar. Não sei, vamos ver o que o juiz vai achar. E aí eu tento entender em que momento isso é uma infração. Qual é o nome da Graciela? Graciela Vieira da Silva Maciel. Doutora Graciela, em que momento eu me referi ao possível juiz desse caso algum tipo de infração ou problema? Não consigo entender. Até porque, lembrando que eu não sou advogada, né? Então, assim, se existe um rito ou uma forma específica de falar, cabe à minha advogada ou à senhora. Certo? E, de novo, a senhora estava tão preocupada, em algum momento, lá em cima, do direito da sua cliente de buscar reparações, e parece que desdenha do meu direito também de acionar o Poder Judiciário. Então eu fico confusa. O direito só serve para a sua cliente? Parece que sim. Mais do que isso, a ré transforma a figura do magistrado em elemento de sua própria performance perante o público, antecipando o julgamento da controvérsia e convidando... Eu não tenho capacidade de antecipar o julgamento da controvérsia. A única coisa que eu tenho capacidade é de argumentar em meu favor. Né? Aí eu não sei se você sabe como é que funciona, mais ou menos, mas se eu, da mesma forma como a sua petição inteira parece antecipar o julgamento da controvérsia em contrariedade a mim, eu também faço a mesma coisa. Não sei se você sabe como que é feito esse tipo de ação, né, como é feito esse tipo de texto, mas normalmente é um texto afirmativo das coisas que eu acredito serem corretas, assim como você, doutora advogada, também tem esse mesmo direito e essa mesma forma de construir a sua petição, certo? A partir do momento que você aqui faz várias acusações contra mim, eu não posso falar que você está antecipando o julgamento da controvérsia, né? É um pouco confuso. Antecipando o julgamento da controvérsia, convidando a audiência a participar de uma espécie de julgamento público paralelo, em que a autora é apresentada e submetida à apreciação coletiva antes mesmo da apreciação judicial da questão. A conduta torna-se ainda mais significativa quando analisada em conjunto com declarações como: e já aviso que se as pessoas que foram ameaçadas não têm dinheiro para pagar advogado, eu tenho. E que notificação extrajudicial não me apavora. Então eu já diria para você, poupe seu tempo, entre direto com o processo. E aí, mais uma vez, doutora Graciela, eu não estou entendendo em que ponto eu fazer essa afirmação é algum tipo... Porque me parece um tom um pouco intimidatório, né, da sua parte, se incomodar com eu falar para você de igual para igual que eu não tenho medo do processo. E acredito de verdade que medo não é uma característica que deveria estar dentro do Poder Judiciário mesmo. A justiça ela não está aqui para causar medo ou para fazer com que as pessoas se apavorem pelo cumprimento da lei. Muito pelo contrário. Eu acho que a lei bem executada, né, ela
parte de um ponto pacífico entre as partes, né? Então, eu realmente não me apavoro com a notificação judicial, e mais do que isso, eu também tenho o direito de falar para você que se você não gostou, você pode me processar, assim como o que você está fazendo. Então eu não estou entendendo qual é o tom que você está querendo. Eu não sei se você está achando que o juiz que vai julgar esse caso, ele vai se deixar levar pelas emoções, porque parece que você está querendo construir uma imagem de que eu estou fazendo algum tipo de escárnio com o Poder Judiciário. E eu diria o contrário, que eu sinto que é você que está fazendo. Mas aí é sentimento, né? E aí eu não sei se o juiz ele pode julgar a partir de sentimentos. Eu acho que ele julga a partir de fatos e de leis, né? Então eu não sei se aqui está tentando mover emocionalmente o juiz em tentar fazer com que ele me corrija por eu não respeitar o rito judicial, né? Por eu não respeitar o rito do processo. Então eu fico confusa de qual é o objetivo aqui, qual é a infração que você está levantando contra mim. E sempre falamos nesse canal aqui que entrar com um processo é fácil, difícil é ganhar. E no final, quando perde, você tem que pagar o custo do outro. E de forma ainda mais explícita, eu vou dificultar ao máximo aqui nesse vídeo você ter qualquer tipo de argumento. E pelo visto eu fui muito feliz nessa dificuldade, porque a falta de argumento aqui ela é latente, né? Para que você possa entrar diretamente com o processo contra mim. E mais uma vez, repito aqui para você, não perca seu tempo em me mandando uma notificação extrajudicial, entre direto com o processo. Tais manifestações são relevantes não porque a ré não pudesse defender-se ou manifestar sua discordância, mas porque demonstram que ela tinha plena consciência da existência de uma controvérsia jurídica. Não, e aí é confuso porque, na verdade, a controvérsia jurídica é criada a partir do momento que a autora notifica todas as pessoas que estão falando dela. Então, eu não parto aqui da noção de que existe uma controvérsia jurídica, até porque controvérsia jurídica tá no mesmo peso do processar é fácil, ganhar que é difícil. Controvérsia jurídica pode ser criada por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode entrar com um processo. Qualquer pessoa pode se entender de uma controvérsia jurídica. E não só eu tenho a consciência de que na cabeça da autora e da advogada existe uma controvérsia jurídica, como o título do meu vídeo vai me processar também. Então acho que isso está muito claro, você não precisava nem de frases para comprovar isso, né? Agora, você pegar um argumento de se você quiser e discordar, me processe, que a gente vai descobrir, então, dentro da justiça, quem é que está certa, quem é que está errada, você esticar esse argumento para a autora, a ré já sabia que existia uma infração jurídica, aí você está colocando palavra na minha boca. Em momento nenhum eu falei isso, muito pelo contrário. Eu fiz o vídeo exatamente por acreditar que não existe nenhuma infração sendo cometida nesse conteúdo. Tá? Então, escolheu transformá-la em conteúdo público prolongado, utilizando a própria possibilidade de processo judicial como elemento de provocação, entretenimento e engajamento. Eu não sei se a gente pode também... acho que eu vou precisar reler o comentário feito pela Raíza, porque eu não sei qual é o objetivo dele ali, talvez seja o objetivo de provocação, entretenimento e engajamento. A aparente ressalva inicial de que repudiaria qualquer tipo de xingamento, hate ou campanha de hate, tampouco pode ser analisada isoladamente. Ao longo do próprio vídeo, a ré afirma que as pessoas teriam o direito de discordar das autoras e que tais manifestações não configurariam hate. E aqui eu acho que é uma aula de português básica, né? Eu acho que a doutora advogada, né? Mais uma vez, como é que é o nome dela? Graciela. Eu tenho certeza que a doutora Graciela tem a capacidade de perceber os diferentes mecanismos que eu trago aqui, né? Um deles é sobre eu não apoio qualquer tipo de xingamento, hate ou campanha de difamação contra a autora, ao mesmo tempo que eu não caracterizo uma crítica ao comportamento dela como hate. Então, né, são dois funcionamentos diferentes. Uma crítica faz parte do jogo democrático, uma crítica faz parte do jogo de uma pessoa que se coloca de forma pública e que opina de forma pública, ainda mais com palavras tão duras e tão pontiagudas como foram a da sua cliente,
né? Então, da mesma forma como ela teve o direito dela, a liberdade de expressão de falar o que ela falou, as pessoas têm o direito de criticá-la de volta, e isso não configura, na minha visão, discurso de ódio. Eu até diria que discurso de ódio é você talvez chamar pessoas de pobres, ralés e pedir uma limpeza de um público. Talvez a gente possa enquadrar isso no discurso de ódio. Aí eu também não sei, né? Afirma, e eu acho que é justo com as pessoas poderem discordar de algo que você se posicionou publicamente. Eu acho que é justo. Eu acho que é do direito delas fazerem isso. O problema, entretanto, é que os elementos trazidos aos autos não retratam simplesmente manifestações civis de discordância. Conforme demonstrado pela autora, a repercussão do conteúdo foi acompanhada de expressivo volume de manifestações ofensivas e xingamentos, tendo sido registrados 4.651 comentários filtrados por conteúdo ofensivo. E aí, mais uma vez, doutora Graciela, tem uma dificuldade de conseguir entender qual é a causa e efeito dessa acusação. Porque se a sua cliente já estava se defendendo publicamente nas suas redes sociais, como você vai ser capaz de comprovar que o meu vídeo traz essa ação, né? E também, mais uma vez, em que momento a sua cliente vai se responsabilizar pela reação das pessoas a partir da forma completamente grosseira e repleta de xingamentos que foi feita pelo comentário dela. Eu queria entender em que momento isso ela vai se responsabilizar por isso. Tanto se responsabilizou, né, que depois do meu vídeo ela foi lá fazer um vídeo dizendo que o vídeo dela, que o comentário dela foi um comentário infeliz. Então é complexo, né? Porque o que me deixa aviltada aqui nessa acusação é que enquanto eu dei a abertura à Raíza a falar completamente tudo que ela queria dizer nos conteúdos dela, o que me parece que a doutora Graciela se utiliza do meu vídeo para tirar pequenas frases e tentar montar uma argumentação que não se sustenta, né? E aí, de novo, né, 4.651 comentários filtrados por conteúdo ofensivo. Sendo que eu vi que esse print desses comentários são do TikTok, conteúdo que nem tem conteúdo meu. Então eu quero entender, né? Assim, e aí, de novo, qual é o limite da crítica, né, manifestações civis de discordância? Porque todas as pessoas que tiveram manifestações civis de discordância receberam notificações judiciais. Então, qual é a manifestação civil de discordância? Ela acontece em que contexto? De que forma que a pessoa é a doutora Graciela ou a Raíza que limita a forma como o público deve se manifestar de forma a discordar do que ela falou? Assim, não se confundindo o direito legítimo de terceiros de discordarem de uma opinião com a prática de ataques pessoais contra a autora. Aí você vai ter que responsabilizar o doutora Graciela, as pessoas que fizeram o comentário. Eu não posso ser responsável pela internet, né? Internet a qual a sua cliente resolveu xingar pessoas de pobres e ralé. É sempre bom lembrar, porque engraçado que se eu procurar aqui nessa petição aqui, a palavra pobre não aparece uma única vez. Aí eu fico confusa, porque parece que as minhas atitudes ou as ações de todas as outras pessoas envolvidas nesse processo surgiram do nada, né? A questão jurídica é precisamente outra. A ré, embora formalmente declarasse repudiar o hate, apresentou à sua audiência uma narrativa na qual as manifestações dirigidas contra a autora foram enquadradas como legítimo exercício do direito de discordância. Sim. Mesmo diante da existência concreta de ataques ofensivos. De quem? Meu não é. Em que momento a sua cliente se responsabiliza pelos ataques ofensivos feitos por ela?
Há, portanto, aparente contradição entre o disclaimer inicialmente apresentado e a postura efetivamente adotada ao longo do conteúdo. Eu acho que existe ali uma aparente dissonância cognitiva da parte da doutora. Ou uma tentativa de construir uma narrativa inexistente. A primeira ré não apenas tomou conhecimento da repercussão, como passou a comentá-la, interpretá-la, validá-la e incorporá-la à própria narrativa do vídeo, mantendo a exposição da autora por período superior a 1 hora e utilizando inclusive notificações extrajudiciais e a possibilidade de ajuizamento da ação como elemento de deboche e provocação. E aí, também não há nenhuma infração nisso. Comentar o rito jurídico, não há nenhuma infração em fazer isso, né? Aí aqui tem prints das pessoas comentando no vídeo da Carla. Aí aqui, gente, eu vou deixar a Carla comentar. E aí eu achei curioso, né? Ela colocou aqui que interação entre as duas réis debochando da situação. Isso aqui foi no vídeo da Carla, quando a Carla comentou. O vídeo da Carla está no meu vídeo, né? E eu comentei lá, notificação extrajudicial enviada por DM. Isso aqui é uma referência direta à própria Raíza, que estava comentando esse exato comentário nos vídeos das pessoas que criticavam ela. De forma pública. Inclusive, as pessoas que receberam essa notificação extrajudicial mostraram ela mandando este comentário de forma pública para as pessoas. Aí aqui a parte da Carla, eu vou deixar para a Carla, caso ela queira fazer, queira comentar, né? Eu queria muito entender de verdade por que a doutora Graciela resolveu fazer esse processo conjunto entre eu e a Carla, como se a gente trabalhasse junto, né? Como se a gente tivesse algum tipo de relação. E aí vai caber a Graciela fazer essa comprovação, né? Das consequências danosas. Como consequência direta e imediata da campanha difamatória, a autora sofreu grande abala à sua imagem, reputação e honra, culminando inclusive na perda imerecida de parcerias comerciais. Aí eu vou ter que perder um pouco aqui da minha compostura e falar: Mona, a sua cliente foi para a internet chamar pessoas de pobre, ralé e mendigo de desconto. E foram as pessoas que fizeram ela perder de forma imerecida. O que ela precisaria fazer para ser merecido ela perder uma campanha quando ela chama pessoas de pobre e ralé? Em que momento ela mereceria perder essa campanha? É responsabilidade das pessoas, consequência direta e imediata da campanha difamatória. Você vai me perdoar, doutora Graciela, mas a senhora não tem vergonha. A senhora tem uma certa dificuldade, não é possível. É muita falta de vergonha você fazer esse tipo de afirmação aqui. A senhora age como se sua cliente estivesse na casa dela, em silêncio, quieta, e tivessem começado a criar uma situação, um factoide de algo irreal sobre a sua cliente que fez ela ser prejudicada. É uma vergonha. A falta de autorresponsabilidade pelas próprias ações da sua cliente. Sua reputação profissional foi destruída, resultando na rescisão de 3 importantes contratos publicitários com as marcas Avon, L'Occitane ao Brasil e Garnier. Marca Avon, citada nominalmente pela cliente da senhora, sendo arrolada dentro do universo de marca pobre. Mas a responsabilidade é das pessoas que fizeram vídeo. É inacreditável você achar que alguém pode ser responsabilizado além da própria cliente que a senhora tá representando. É uma piada.
Você tá vendo a minha cara de deboche aqui? Porque eu não tô debochando, tô falando bem sério. É uma piada. A senhora deveria ter vergonha de escrever esse tipo de coisa numa petição. A senhora deveria ter vergonha de estar colocando com que um juizado tenha que ler esse tipo de despautério, se eximindo completamente da responsabilidade das ações da sua cliente. É uma piada. Dos fundamentos jurídicos. É uma piada. Isso aqui é uma piada. Tá? Dos fundamentos jurídicos. A responsabilidade civil, nesse contexto, decorre dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. O artigo 186 estabelece a responsabilidade daquele que, por ação ou omissão voluntária, omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem. O artigo 187, por sua vez, estabelece que também comete ato ilícito aquele que, ao exercer determinado direito, excede manifestadamente os limites impostos por seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Já o artigo 927 estabelece o dever de reparação daquele que causar dano a outrem. Portanto, a discussão não está relacionada à existência da liberdade para produzir conteúdo. A questão é saber se o exercício dessa liberdade ultrapassou os limites jurídicos e atingiu direitos de personalidade da autora. A Constituição Federal, ao mesmo tempo em que protege a liberdade de expressão exclusiva ao universo da Raíssa, porque apenas ela tem o direito da liberdade de expressão, as outras pessoas não têm, garante a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano decorrente da sua violação. Aí aqui, doutora Graciela, vai ser... E aqui eu tô te dando essa dica, tá? Você precisa comprovar que foi eu ou as pessoas que você está acusando que violaram a honra da sua cliente. E para isso, você vai ter que comprovar que a honra da sua cliente já não teria sido violada pelas próprias atitudes da sua cliente. Essa parte eu acho que vai ser mais difícil. O direito à livre manifestação do pensamento não é absoluto, definitivamente não é. Tá? Conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça, ele encontra limites nos direitos da personalidade e não pode ser utilizado como escudo protetivo para práticas de atividades ilícitas. O exercício abusivo desse direito, com a intenção de difamar, injuriar ou caluniar, configura ato ilícito. No presente caso, as réis não se limitam a criticar uma opinião. Elas orquestraram uma campanha de desqualificação pessoal, o que precisa da comprovação da senhora, que nós orquestramos, que combinamos de fazer esse conteúdo. Precisa dessa comprovação, porque senão vai ser só vozes da sua cabeça. Então eu espero a comprovação. Tá? Com deboche, exposição indevida da imagem. E aí o que é mais curioso é que... Sabe por que eu tô achando que ela botou eu e a Carla junto no mesmo coisa? Porque tanto eu quanto a Carla não mostramos a imagem da Raíssa. Com deboche, exposição indevida da imagem, que não teve exposição de imagem nenhuma, acusações falsas, assédio jurídico, aí vamos ver, quem vai dizer isso é o juiz, e ataque direto à honra da autora, extrapolando em muito os limites da crítica razoável. De novo, todas as pessoas que fizeram críticas extrapolaram os limites da crítica razoável, o que me faz pensar que o limite da crítica razoável é o limite da crítica. Qualquer crítica passou a ser não razoável, pela visão da doutora Graciela aqui. Da configuração do ato ilícito e do dever de indenizar o lixamento virtual. A conduta das réis configura o que a doutrina e a jurisprudência moderna denominam linchamento virtual. Trata-se da incitação de um ataque em massa por meio das redes sociais contra o indivíduo, causando-lhe danos morais e psicológicos severos. Nossos tribunais têm reconhecido a gravidade de tais atos, afirmando que a promoção de linchamento virtual por meio de postagens e redes sociais que promovam a difusão de ofensas graves ao ofendido causa dano moral compensável financeiramente. A jurisprudência é clara ao rechaçar o uso da internet como ferramenta para a promoção da autotutela, condenando publicações que incitam o ódio e extrapolam os limites da razoabilidade do bom senso. E aqui, gente, realmente...
Mais uma vez ela fala: todavia os réis optaram por extrair o comentário de seu contexto original, reproduzindo-o em conteúdos próprios, identificando nominalmente a autora, exibindo sua imagem em seu perfil profissional e direcionando o episódio a uma audiência infinitamente superior àquela que teve acesso à publicação originária. Mais uma vez, ela tem 335 mil seguidores no Instagram. Aí é muito complicado, porque... E aí a gente vai chegar até o final e... Porque eu não tenho mais paciência para essa pataquada aqui. Cumpre destacar que a autora jamais esteve envolvida em qualquer episódio semelhante ao ora discutido. Ao longo de sua trajetória como criadora de conteúdo digital, sempre pautou sua atuação pela seriedade, respeito ao público e profissionalismo, construído ao longo dos anos uma imagem íntegra e uma reputação sólida perante seus mais de 500 mil seguidores e parceiros comerciais. O que eu posso fazer? Só pelo fato dela... Ela está afirmando aqui que ela nunca esteve envolvida em qualquer episódio semelhante, mas o episódio envolvido foi criado por ela. Não fui eu que inventei. Justamente por não ter protagonizado polêmicas ou controvérsias dessa natureza, a autora, o que não me parece verdade, tá? Doutora Graciela, eu pesquisaria o histórico da sua cliente. Não compreende a necessidade de ter sido transformado em objetivo de conteúdos produzidos em evidente formato de entretenimento e fofoca. E aí, mais uma vez, aqui a gente tem recurso, piriri, pororó. Aqui, ó. Responsabilidade solidária de empresa codemandada. Eu quero chegar na parte aqui... Aí ela pede 50 mil reais, sendo que sabe o que é o mais curioso? Ela coloca lá em cima, ela perdendo trabalhos, primeiro trabalhos que foram perdidos antes do meu próprio vídeo. Então, de novo, né, realmente. E aí aqui, ó, da tutela de urgência. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso presente, ambos os requisitos encontram-se suficientemente demonstrados. O que ela quer dizer? Que aqui ela tenta com que o juiz envolvido no caso... antes de julgar qualquer coisa, deveria pedir para ser retirado tanto o meu vídeo quanto o vídeo da Carla do ar, o mais rápido possível. E não só isso, tá? Aqui ela bota a urgência ainda mais evidente diante de repercussão já alcançada pelo episódio. Aí ela aqui vem mostrar coisas do TikTok. 29 comentários filtrados. Tá, mas da onde? Comentários filtrados... Da onde que esses comentários filtrados são comentários... Se eu abrir agora meu TikTok, você vai ver a quantidade de comentário filtrado que não fala nada com nada. Não tem comprovação nenhuma aqui documental do que são esses comentários. E outra, de novo, nenhuma... Aqui, 409... olha aqui, esses dois últimos vídeos aqui, ó. Esse vídeo... Esse aqui, ó. Vim esclarecer um comentário meu que esse vídeo é o vídeo dela se defendendo. Feito antes do meu vídeo. 3.410 comentários filtrados. Antes do meu vídeo. 3.410 pessoas já estavam comentando, criticando, que é o que diz aqui, criticando a sua cliente. Como que eu fui responsável por algo que já está documentado contra a sua cliente? E aí, logo depois, esse aqui, ó, dia 10 de agosto, que foi o dia da publicação do meu vídeo, se eu não me engano, é o vídeo onde ela diz que realmente, pela transparência com todos que... Aí ela vem dizer, não, realmente, a minha fala não foi muito legal. Né? Aí aqui ela pede, atenção, ante o exposto requer a concessão da tutela de emergência inaudita altera pars para determinar que as réis
promovam a imediata remoção dos vídeos ofensivos à autora de suas plataformas no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária não inferior a R$1.000. Quer dizer, ela queria que o juiz mandasse a gente tirar do ar e caso a gente não tirasse, a gente pagaria R$1.000 por dia de multa. Determine que as réis abstenham de realizar novas publicações especificamente destinadas a retomar o episódio objetivo, o episódio objeto da presente demanda mediante nova exposição da autora, de seu nome, perfil, imagem, comentários, notificações ou demais elementos já utilizados nos conteúdos impugnados, quando empregados em contexto ofensivo ou destinado à continuidade da exposição discutida nesses autos. Quer dizer, ela não só quer que tire do ar, como que a gente não possa mais falar do assunto. A citação das réis nos endereços indicados para querendo apresentar contestação no prazo legal sob pena de revelia. Ao final, a total procedência da ação para tornar definitiva a tutela de urgência, confirmando a obrigação de fazer, condenar as réis solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$50.000, a ser acrescido de juros e correção monetária. Sendo que esse processo aqui, lembrando de forma que eu não falei até agora, foi feito no Tribunal Especial, que é o antigo Tribunal de Pequenas Causas. Tá? Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direitos admitidos, em especial a prova documental, testemunhal e depoimento pessoal das réis. E aí tá aqui, Graciela Vieira da Silva Maciel, OAB, RJ e tudo mais. Doutora Graciela. Será que eu devo dizer o que eu penso? Às vezes, para a gente conseguir fazer, né, uma acusação, a gente precisa de fatos, provas, e aqui não tem muitos, assim. Na verdade, parece que você jogou vários papéis para o alto e tentou colar. E aí não colou muito bem, não. Porque é difícil fazer essa comprovação, né? E aí vai ser muito complicado você dizer... E aí, o pior não é isso. Assim que eu recebi, né, esse coisa, apareceu aqui a menina, eu que acabei de descobrir que tem gente que já passou vergonha na internet, querendo agora passar vergonha no tribunal. E ela foi lá, tirou print e colocou, pedindo novamente para que seja feita a retirada de todos os conteúdos. E aí o juiz negou, tá, gente? Só para vocês saberem. E aqui, o que eu acho mais louco é que elas falam assim, ó... Ademais, no mesmo contexto temporal, verificou-se que o presente processo foi localizado e exposto nas redes sociais com um concurso de advogados e terceiros que realizam consultas públicas ao sistema desse egrégio Tribunal de Justiça, conforme registros logados em 14/2/2016, 21 não sei o que e 22 não sei o que, as quais passaram a comentar publicamente na postagem da ré manifestações no sentido de Betinha já sei o processinho. E aí eu posso fazer o quê? Queria entender. A responsabilidade é minha que o processo não é segredo e que as pessoas elas podem entrar e baixar esse processo? Confuso, né? Confuso. Não sei o que a doutora quer. Né? Aí tá aqui, né? Aí reforça, aí pediu essa tutela de urgência, o juiz negou a tutela, o juiz não deu o direito da retirada dos vídeos e ela pediu a reconsideração e o juiz negou mais uma vez. Tá? O juiz marcou uma audiência de conciliação no dia 30 de setembro, que é o momento onde as partes vão... uma audiência de conciliação é feita para que as partes possam negociar ou o processo continua normalmente, né? E aí minha advogada já está consciente dos fatos e vai estar lá no dia 30 de setembro. Eu não sei o que você está buscando, Raíssa. Eu não sei se essa é a melhor forma de agir perante as suas atitudes.
Fui bem respeitosa durante todo o meu vídeo, continuo sendo bem respeitosa e continuo defendendo o meu direito de discordar das suas atitudes. E é isso. Dia 30 a gente se vê.